A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família. Estamos começando mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical aqui no canal Boas Notícias. Eu sou o pastor Moisés Ele de Lima e já sou grato a você pelo carinho de sempre estar conosco assistindo os nossos vídeos. Que Deus te abençoe maravilhosamente. Como é que está a Escola Dominical na sua igreja? Está tudo bem? Já estamos chegando ao final de mais um ano e eu espero que tenha sido um ano de grande crescimento, de aprendizagem, de interação entre você, professor, você, aluno, você que é pastor, que é o principal e deve ser o principal motivador da escola dominical aí na sua igreja, na sua congregação. O pastor tem que ser o que está na linha de frente, participando ativamente na escola dominical, mobilizando, incentivando, estando lá com o pessoal, dando as mãos e fazendo acontecer. Que Deus abençoe, que eu espero que tenha sido um ano de grande crescimento e de grande conhecimentos para todos na Escola Bíblica Dominical. Bom, hoje já estamos na lição de número 11, Missões e a Igreja Perseguida, é o assunto de hoje, Missões e a Igreja Perseguida. O nosso textuário diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Está pensando que ser cristão é coisa fácil? Não, senhor. Se você quiser viver realmente servindo a Cristo direitinho, fique tranquilo e se prepare para as perseguições, tá? A verdade prática diz: precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam. A leitura bíblica em classe está em Atos 6, 8, 9, 13, 14 e depois capítulo 8, versículos 1 ao 4. E diz assim a palavra: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. Fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Graças a Deus. Graças a Deus. Então a igreja já nasceu nesse contexto, certo? A nossa introdução diz: a perseguição contra os cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar a sua fé em Jesus. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. A palavra-chave é perseguição. É perseguição, certo? Faz parte da história da igreja. As trevas, as pessoas que vivem cegas por essas trevas, que não reconhecem Cristo seu Senhor e Salvador, odeiam a Cristo e, consequentemente, odeiam todos aqueles que servem a Cristo. Normal, já faz parte desde o começo. Como diz aqui no nosso primeiro tópico, a igreja nasceu em um contexto de perseguição. Aí diz aqui os subtópicos: a perseguição contra Estevão, o primeiro mártir, a igreja foi dispersada e a perseguição cristã é uma realidade, certo? Não é uma invenção, não, é uma realidade. Estevão foi um servo de Deus que se comportou diz aqui, com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga chamada dos libertos. Com muita sabedoria porque ele fez sua defesa toda embasada na palavra de Deus, não havia como ele ser
questionados. Mas aí, como não havia como questioná-lo, tiveram que pagar falsas testemunhas para inventar mentiras e assim eles acharem o respaldo que precisavam para apedrejá-lo. E assim ele se tornou o primeiro mártir da história do cristianismo. E depois, por causa disso, a igreja foi dispersada. Podemos notar, portanto, que a perseguição se mistura com a origem da igreja de Cristo. A perseguição é uma realidade. São aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros, até mesmo torturados e mortos em alguns países. Então a igreja já nasceu nesse contexto de perseguição, naquele dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. E ali mesmo já começaram a debochar, chamando-os, comparando-os com bêbados. Mas nada faz a igreja parar a sua caminhada. Matar cristãos, degolar, queimar, não faz a igreja parar. Só tem uma coisa que para a caminhada da igreja: pecado. Pecado cometido pelos membros da igreja, com consentimento da igreja, até mesmo com o pastor da igreja. Aí é complicado. Se não for assim, perseguição nenhuma faz a igreja parar. Embora alguns morram, a igreja continua e vai em frente, a obra de Deus prossegue. Quando eu era criança, tinha em casa um disco de vinil, um LP, que a cantora cantava um hino: não se pode matar um crente. Jesus realmente falou assim: quem perde a vida por Deus tem sorte, ou quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Dizia uma das estrofes: os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam que lá nas arenas gotas de sangue eram grãos que brotavam, se espalhavam, e de Deus recebiam o poder para provar para os reis deste mundo que o crente não pode morrer. Morrer no sentido espiritual. O corpo morria, mas a esperança permanecia viva, a fé permanecia viva, e aquilo contagiava outras pessoas a também não negar a sua fé. Tá? Muito bem. A perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. É perigoso. Diferentemente aqui no Brasil, que a gente tem uma perseguição mais light, assim, de uma forma, eu vou explicar um pouco mais para frente, a perseguição direta e indireta. Mas nós, brasileiros, deveríamos ser gratos a Deus pela liberdade que desfrutamos ainda em nosso país e, ao mesmo tempo, estar vigilantes com algumas ideologias e movimentos políticos que buscam sorrateiramente enfraquecer a influência da igreja em nome de um verniz de neutralidade religiosa. Então aqui no Brasil a perseguição é assim mais disfarçada, envernizada, para não aparecer que é. Como disse um certo político brasileiro, em uma reunião fechada, alguém gravou, ele dizia: olha, gente, não foi nem reunião fechada, foi numa entrevista. A gente tem que dar um jeito de parar as igrejas, mas a gente não pode chegar diretamente atacando as igrejas. Nós temos que dar um jeito de ir indiretamente, criando leis, criando projetos, criando formas de atingir acolá, mas visando aqui. Olha só o que aquele moço dizia: a gente tem que acertar a igreja aqui, atingir a igreja, mas nós não podemos ir direto. A gente tem que ir lá em algum lugar que tem a ver com a igreja, e atingindo lá vai atingir aqui. Certo? E aí começaram a divulgar, inclusive, a questão de vamos taxar, vamos fazer a igreja pagar imposto. Como se a igreja não pagasse. A igreja paga. Quem não paga é o fiel quando contribui. Porque quando ele contribui, ele já contribui do dele, tirar dos impostos. Certo? E ali é uma doação. E a igreja não paga imposto? Paga sim. Quando vai comprar o material de limpeza para a igreja, o imposto já está lá embutido. Quando paga a energia elétrica, já está embutido. Tá? Quando paga funcionários, que em algumas situações, igrejas que têm funcionário assinando a carteira assinada, paga seus encargos, normalmente. Se a igreja tem um carro e compra gasolina, já paga o imposto. Agora, do que entra não, porque foi doação, a pessoa já foi tributada.
Se tributar a doação, quem vai estar sendo tributado não é a igreja, é duplamente o doador, certo? Então, esse negócio de que a igreja não paga imposto, conversa. Então, essa é uma das ideias de atingir lá, para tentar atingir aqui, como era a ideia daquele ex-deputado, ainda é muito influente atualmente no partido que está no poder, e por aí vai. Mas essa é só uma das formas, porque a perseguição aqui no Brasil ela é de forma assim invernizada, disfarçada, certo? Diferentemente da Coreia do Norte, que a perseguição é direta. Achou alguém com a Bíblia, pronto. Mesmo que a pessoa diga, a Bíblia não é minha, mas você está com a Bíblia na mão, então já pode até ser preso e ser espancado e tudo mais. A Somália também não é fácil ser cristão lá. Eu li uma certa vez que na Somália, eu não sei se hoje ainda é assim, se a pessoa chegasse no comércio e dissesse, eu quero comprar uma faca. Que faca você quer? É daquela de matar cristão. Tinha um modelo de faca que o vendedor já sabia, já sei de qual é. E ela trazia uma faquinha que eles gostavam só para matar cristãos. Para você ver como é a situação, né? Então, segundo a classificação da missão Portas Abertas, em primeiro lugar em perseguição mundial, está exatamente a Coreia do Norte. Como ajudar a igreja perseguida? Primeiro, conhecer a gravidade da situação. Porque parece que a má vontade das mídias internacionais em divulgar esse quadro de violação fundamental do ser humano, dos direitos fundamentais do ser humano. Eu nem digo que parece, eu digo que é certo que sim. Você não anda vendo. Se a gente não tivesse a ajuda da Secretaria Nacional de Missões, a Sename, né, que é o órgão oficial de missões da Assembleia de Deus no Brasil, a agência Missões Portas Abertas e aquela revista Voz dos Mártires, nós não saberíamos de muita coisa que acontece pelo mundo afora com os cristãos, porque a mídia não passa não, entendeu? Não passa não. Se um jogador se machucar, um jogador de futebol lá na Europa, se machucar, torcer o pé e de repente botar uma botazinha de gesso, aí sai na mídia nacional aqui no Brasil. Mas se matarem um pastor, estuprar a esposa dele e as filhinhas dele em algum lugar na África ou na Ásia, isso aí não vai sair. Raramente, muito dificilmente isso aí vai sair na mídia aqui no Brasil, certo? Então, é assim, uma má vontade. E por isso, o trabalho que essas agências missionárias fazem em nos mostrar a realidade que está acontecendo em muitos lugares do mundo é muito importante e devemos até orar por elas. Guarde aí esses nomes: Sename, Secretaria Nacional de Missões, Missão Portas Abertas e também a missão e revista Voz dos Mártires, certo? E você e eu devemos orar pela a igreja perseguida, orar por ela mesmo, tá? E procurar envolver a igreja local em favor da igreja perseguida. As histórias dos cristãos perseguidos revelam uma dimensão de fé que muitos cristãos aqui no Ocidente desconhecem. Quando fala de Ocidente, a gente pode pegar da Europa para cá, não só América do Sul e América do Norte, mas da Europa para cá tudo já é considerado cultura ocidental. E aqui muitos estão brincando de ser cristãos, certo? Desconhecem a realidade e ainda brincam de ser cristãos. E ainda são assim, muitos são muito, como é que diz assim, alheios a toda a situação. E contra. A coisa vai acontecendo de forma tão crescente que não dá nem para mensurar. Não dá nem para mensurar. Por isso, eu quero falar aqui dos tipos de perseguição. Os tipos de perseguição. Existe a perseguição direta e a perseguição indireta, e ainda existe a perseguição interna. Perseguição direta, indireta e a perseguição interna. Por perseguição direta, temos aí, começando com leis, perda dos direitos de cidadão. Tem países que a pessoa é cristão, já perde um bocado de direitos só pelo fato de ser cristão. O bocado de direito que é normal se ter em qualquer país, mas você é cristão, então aqui você não tem esse direito, certo? Então isso vem através de leis, Começa com a lei aqui, outra lei vai proibindo isso, coibindo ali, tal, até que chega um momento que a pessoa se vê no beco sem saída, sem poder ser atendido no hospital, sem poder ter os seus filhos na escola, por causa dessas leis. Essa é um pouco da perseguição direta. Mas aí vai evoluindo para a prisão.
prisão. Isso dentro da perseguição direta começa com leis, depois vem prisão, tortura e até mesmo morte, tá? Essa é a perseguição direta. Dentro da perseguição indireta, nós temos o sistema cultural, filmes, séries, músicas, o sistema educacional do país, trabalhando para denegrir o nome de Cristo, da fé em Cristo, menosprezar a Bíblia Sagrada e tudo mais. Então, cultural, certo? Isso aí vai acontecendo com filmes de comédia, com peças teatrais, e, como disse em algumas músicas, debochando de Deus e da Bíblia Sagrada, até que o sistema educacional também assume. E aí imagine a criança que entra na escola, nas fases iniciais e sai da faculdade, e em tudo isso aí ele vai sendo acompanhado, fazendo toda uma formação na sua mente contra a fé cristã. Então a cultura e a educação é uma das formas indiretas de perseguição. Mas aí evolui para a perseguição ideológica e política. Ideológica, política ou política ideológica, certo? E aí é muito complicado. Tivemos um presidente aqui no Brasil que, no seu primeiro discurso lá na ONU, ele falou exatamente dessa perseguição que algumas pessoas sofrem no mundo por causa da sua religião. Foi o único até hoje que eu fiquei sabendo que fez um discurso desse contra e ele não falou de uma religião simplesmente, não falou de cristãos, ele falou de lugares que a pessoa é perseguida por ter outra religião e tudo mais, e a ONU se cala. E o que teve de gente aqui no Brasil que reclamou, como é que o presidente vai na ONU e vai falar de um assunto desse e tal. Eu acho que falar sobre armazenar vento seja mais importante. Então muita gente se escandalizou, muitos não esperavam aquilo, porque lá tinha presidente de países que perseguem cristãos que ouviram aquela palavra daquele presidente, certo? Mas é exatamente isso. Prisão, tortura e morte está acontecendo nesse exato momento, enquanto eu estou aqui conversando com você e você assistindo esse vídeo. Em algum lugar do mundo tem gente sendo preso, torturado e morto por amor a Cristo, tá? Essa é a perseguição direta. E ainda existe a perseguição interna. O que é isso? Cristãos perseguindo cristãos. Cristãos contra cristãos. Isso também é muito antigo. O sistema interno, ele mesmo se matando. O Senhor Jesus disse que aquela casa que guerreia contra si não prosperará. Mas o inimigo tem feito com que haja no meio da cristandade em geral discórdias, por causa de diferenças teológicas, diferença de entendimento de textos bíblicos e tudo mais, e aí vai minando a força um do outro. O Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, não sendo vivido, faz com que enfraqueça o cristianismo, certo? Nós precisamos entender que há muito mais coisas boas, aquilo que faz a gente convergir, do que aquilo que faz a gente divergir, certo? E aí, cadê a união desse povo em prol da obra de Deus? Mas é porque um crê que Jesus vem antes da grande tribulação. Outro crê que vem no meio, outro crê que vem depois. Aí ficam brigando por causa disso. Enquanto ficam brigando por causa dessas picuinhas, ficam pessoas morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação. E ainda uma perseguição assim. Não dê oportunidade para aquela pessoa que ele é de outro ministério. Gente, mas é a mesma igreja. Somos a mesma igreja, até o nome é o mesmo. Mas ele é de outro ministério, então não aceitem, não. É complicado isso aí. É complicado isso, tá? Eu creio que a gente precisa mesmo, cada um cuidar de si, cuidar da sua igreja, cuidar do seu povo, cuidar do reino de Deus e deixar de lado essas coisinhas e nos unirmos para fazer a obra do Senhor, porque Deus vai cobrar da gente. Deus vai cobrar de nós, certo? Nós precisamos vigiar para não deixar entrar heresias, não deixar entrar coisas ruins, naquilo que a gente puder lutar contra, vamos lutar. Então, o sistema interno termina sendo um tipo de perseguição à igreja promovida pela própria igreja. É de doer, mas um certo missionário disse que a igreja é
o único exército do mundo que mata seus próprios soldados. Enquanto os outros são treinados para pegar o soldado e colocar nas costas, até os índios, né? Aquela corrida da tora, que eles pegam um pedaço de tora e põem nas costas e saem correndo, aquilo não é só uma brincadeira de competição, não. Aquilo ali era um treinamento também. Antigamente, quando as tribos aqui às vezes viviam em disputa e brigam umas com as outras, e se um índio fosse atingido, o colega que estava mais perto tinha que ter a capacidade de força para pegar, colocar no ombro e sair correndo para tirá-lo do local de combate. Então, correr com aquela tora não é simplesmente uma brincadeira de índio, não. Era um treinamento para o tempo de guerra, certo? E a gente precisa cuidar disso. Precisamos cuidar uns dos outros e não terminar de matar o soldado que já está ferido. É isso aí, queridos. A perseguição existe e está tudo normal. Nem adianta dizer, vamos orar para parar a perseguição. Vamos orar para Deus dar força ao seu povo, não desistir de Cristo no meio da perseguição. Porque a perseguição sempre vai existir. Igrejas queimadas, crentes morrendo em algum lugar do planeta, isso sempre vai existir. Se aqui no Brasil o negócio piorar cada vez mais e tudo, até chegar à perseguição direta, porque nós estamos aí nesse meiozinho da perseguição indireta, mas se chegar ao ponto de chegar à perseguição direta de prisão, tortura e morte, aqui no Brasil, que Deus nos livre, mas se chegar, oremos para que os cristãos verdadeiramente não neguem a sua fé, não abandonem ao Senhor Jesus Cristo, mas permaneçam firmes, olhando para Jesus. Aquele que aqui perder a sua vida por amor de Cristo, não perderá na eternidade, certo? Então oremos para que Deus dê força a seu povo em algum lugar do mundo onde o cristão é perseguido e é morto, para que permaneçam firmes, olhando para Jesus. Que o seu Deus nos abençoe. Obrigado por assistir. Curta, compartilha, leva adiante esse vídeo e mostre aí na sua igreja, os seus professores da escola dominical e alunos. Como disse, como eu falo sempre, aqui eu não faço um comentário da revista. Isso aí vai acontecer lá na escola dominical da sua igreja, tá? Com o seu professor, lá na sala de aula, tá certo? Lá terá o comentário. Aqui é só um subsídio para ajudar de alguma forma no entendimento da lição. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.